Olha quem está aqui de novo, eu, mas mais importante, você que é fono e não quer ser audiologista First Fit, que está aqui comigo nesse propósito de sermos profissionais maravilhosos e fazer o nosso paciente de fato bem reabilitado, né? E nós termos uma adaptação mais segura. E vamos relembrar um pouquinho o que é o tal do audiologista First Fit. Vocês se lembram aqui do nosso robozinho First Fit? Então ontem nós vimos, né, que o profissional First Fit é aquele que só reage ao que o software manda ele fazer, né? Não tem um método claro de atendimento, só espera as coisas chegarem para ele fazer ou não alguma coisa, né? Fica dependendo aí de truques, de regras, de automações, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer culpar o nosso software, a gente não quer culpar o aparelho que não é premium, culpar só o processamento auditivo do nosso paciente, né? Então, a gente quer ter consciência de cada uma das etapas e ter o raciocínio clínico em cada momento, em cada fase da nossa adaptação, né? Porque as etapas são dinâmicas e a gente precisa aí saber, né, o que fazer em cada momento, entender que momento o nosso paciente está para a gente conseguir deixar ele bem reabilitado e bem feliz. Eu quero que vocês me contem qual foi o maior aprendizado da aula de ontem. Ontem a gente, né, conversou bastante sobre o porquê que nosso paciente, né, o que mais leva o nosso paciente a ter queixa, o que está por trás das principais queixas do meu paciente. Então a gente viu que a gente não desconsiderar algumas coisas como conforto, é a gente só ficar dependendo lá do que o software sugere para a gente, sem escolher algoritmos que fazem sentido para aquele nosso paciente. Outro erro comum é não garantir audibilidade, então não fazer um processo, né, que garanta a audibilidade, escolher algoritmos que levem a melhor audibilidade, fazer a verificação, fazer escolhas pensando em otimizar essa audibilidade, não falar que é só culpa do aparelho ser premium ou não. Vimos até aquele estudo que mostrou um aparelho analógico deu mais audibilidade do que aparelhos premiums digitais novos, né? Só que sem uma escolha precisa ali de cada algoritmo, de regra prescritiva, enfim. E outra coisa que a gente viu é verificação e validação, tá? Que é importante sim a gente fazer e não só perguntar para o paciente se tá bom ou não, mas fazer verificação e fazer validação. Inclusive, espero que vocês tenham gostado do e-book de validação que eu mandei nos grupos do WhatsApp. Vocês chegaram a ver? Espero que sim, espero que ajudem muito a prática clínica de vocês, tá? Então, não queremos ser o audiologista First Fit, a gente quer ser um audiologista que tem as rédeas do nosso processo de adaptação. E por isso eu vou passar aqui algumas estratégias simples e algumas estratégias à prova de desculpas para a gente começar a fazer hoje com o nosso paciente de aparelho, tá? E aí eu quero começar com essa pesquisa aqui, que eu gosto muito, que ele mostra o que foi essa pesquisa, né? Um dos objetivos da pesquisa foi, eles viram a média de satisfação do paciente de aparelho auditivo e eles pegaram pacientes que estavam satisfeitos acima da média, né, acima de um desvio padrão da média, e os pacientes que estavam insatisfeitos abaixo de um desvio padrão da média. Então eles compararam, olha, esse paciente que está insatisfeito e esse paciente que está muito satisfeito, o que mudou durante o processo de adaptação deles? Será que foi, então, o próprio nome da pesquisa é o impacto do profissional de saúde no sucesso do usuário de aparelho auditivo. Então, será que foi alguma coisa no processo de adaptação do aparelho auditivo que o profissional fez ou deixou de fazer que levou esse paciente a estar mais satisfeitos ou estar menos satisfeitos? E aí, olha só o que eles encontraram. Medida de desconforto, o limiar de desconforto do paciente. Então, os pacientes mais satisfeitos tinham feito mais o limiar de desconforto, né? Aparecia mais vezes
no protocolo dos pacientes satisfeitos do que os pacientes que não estavam satisfeitos. Medida de satisfação do meu paciente. Então, fazer um protocolo que visa ele a entender o quanto que ele estava, qual que era a satisfação dele antes do aparelho, né? Tipo, qualidade de vida e satisfação com o aparelho. E agora, depois de um tempo, né, de uso do aparelho. Medidas objetivas de benefício, medidas subjetivas de benefício. Então, testes de fala, protocolos, né, igual o de validação que eu passei para vocês. Real ear measurements, né? Então, medidas com microfone sonda. Os pacientes mais satisfeitos passaram pelas medidas de microfone sonda mais vezes do que os menos satisfeitos. E testes em campo livre, tá? Então, esses foram as principais diferenças no processo de adaptação dos pacientes muito satisfeitos dos pacientes menos satisfeitos. Então, essa já é a primeira estratégia que a gente pode fazer, começar hoje, né, para deixar o nosso paciente mais feliz e satisfeito com o nosso aparelho auditivo. Fazer o limiar de desconforto. Eu ainda trouxe esse outro artigo aqui, o da Xi, do grupo da Xi, de 2007, e eles viram aqui o número de ajustes que foi necessário dos pacientes que não fizeram o limiar de desconforto para os pacientes que fizeram o limiar de desconforto. E vejam, eles estudaram, eles mesmos fizeram um protocolo iguaizinhos, os dois protocolos são iguaizinhos, o A e o B. A única diferença foi ter ou não o LDL, ter ou não o limiar de desconforto. E eles viram que só de ter o limiar de desconforto, né, e fazer os ajustes ali baseado neles, às vezes a própria regra prescritiva já faz, né, esse ajuste, precisaram esses pacientes que não tinham o limiar de desconforto, não foram feitos, eles precisaram de 2 vezes mais ajustes do que os pacientes que fizeram o limiar de desconforto, tá? E aí, o limiar de desconforto, antes que vocês falem, mas o limiar de desconforto toma muito tempo. Gente, tem uma pesquisa do Miller que ele fala que o limiar de desconforto ele é mais ou menos simétrico entre as frequências. Então, a gente não precisa fazer de 250 a 8.000 Hz. Às vezes a gente nem vai amplificar todas essas frequências. Se esse paciente tem os graves bons, os graves preservados, por exemplo, a gente não vai amplificar ali, a gente não precisa fazer limiar de desconforto ali. Ou se a gente está usando um rebaixamento de frequência, também não tem porquê a gente fazer limiar de desconforto em frequência que nem vai ser amplificada, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção ali, principalmente na região de 2.000, 3.000 Hz, que é uma região de ressonância bastante importante, que pode ficar ali um cotovelinho que vai dar desconforto nesse paciente, e uma frequência, né, um pouco mais média, grave, ter pelo menos ali, né, uma frequência média grave e uma frequência mais aguda, já que, né, é mais ou menos simétrico entre as frequências, né? Lógico que essa perda também não pode ser uma super rampa. Mas enfim, então não tem desculpa de que demora muito tempo fazer todas as frequências. Às vezes a gente nem vai amplificar todas as frequências e mesmo que a gente, vamos supor que é uma perda plana, moderada, tudo bem, a gente faz uma frequência mais grave e uma frequência mais aguda, né? Porque a gente já sabe que ela é mais ou menos simétrica, tá bom? Então, aí ó, primeira dica, espero que vocês tenham anotado no caderninho, limiar de desconforto. Anotaram aí? Acho bom, hein? Segunda dica, fazer teste de fala antes e depois, tá? Então, os pacientes mais satisfeitos com o aparelho auditivo tinha 26% a mais de chance de terem feito testes de fala comparando o antes e o depois com o aparelho auditivo. Por quê? Porque você deixa mais objetivo para o seu paciente o quanto ele está melhorando com aquele aparelho auditivo. Então, quando você faz um teste de fala, por exemplo, em fraca intensidade ou com ruído, né? Um teste de fala que com o alvo no que ele mais tem dificuldade, sem o aparelho e com o aparelho, você deixa muito mais objetivo para esse paciente o quanto que ele está melhorando com o aparelho auditivo. Ou, por exemplo, quando você faz uma regulagem que o paciente fica assim, não sei se eu gostei, mas você mostra que a regulagem antiga e com a regulagem nova,
o quanto que ele ganhou de reconhecimento de fala, olha como você deixou mais objetivo para o seu paciente, né? Então, fazer um teste de fala, deixando o processo mais objetivo para o seu paciente, ajuda muito no seu processo de orientação e no seu aconselhamento e acolhimento com esse paciente. E esse paciente vai ficar muito mais feliz com o resultado dele. Você está deixando palpável a melhora que ele está tendo, tá? Esse também é super fácil de fazer, hein? A prova de desculpas. Questionário de validação pré e pós. Postei lá no e-book para vocês. Então, a gente pode avaliar a restrição de participação desse paciente, HHIA e HHIE, né, para adulto e para idoso, ou a gente pode fazer questionários que levem em conta mais a limitação de atividade. Então, a FAB, SSQ ou COSI. Tá? Então, fazer esses questionários já na nossa avaliação, até para esse paciente tomar consciência do quanto ele está sendo limitado ou restringido pela perda de audição dele, né? Eu até contei recentemente um caso desses que a gente discutiu bastante até lá no Instagram. Adoro a participação de vocês lá, me mandem sempre direct, toda vez que eu ajudar vocês em alguma coisa. Eu quero saber, eu quero ficar feliz junto com a vitória de vocês. O sucesso de cada um de vocês é meu sucesso, tá? Então, a gente estava discutindo bastante esses dias sobre um paciente que eu tive, que ela já estava tão isolada, não é bem isolada, mas ela já estava perdendo tanta autonomia por causa da perda de audição, que nem as queixas mais eram queixas dela. As queixas auditivas vinham da família, vinham dos filhos. E quando eu coloquei um questionário de adaptação para ela responder, só ela responder, sem toda a família em volta falando, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí que ela teve consciência do quanto a perda de audição dela estava limitando ela, o quanto a perda de audição estava afetando a sua vida, a sua qualidade de vida, o seu relacionamento familiar, o quanto a perda de audição dela estava sendo um motivo de briga da família, tá bom? Então, olha que importante eu mostrar em porcentagem isso que só o paciente pode nos dizer, né? Mostrar antes e depois. Olha como você estava antes. Primeiro, eu fiz ela tomar consciência daquele problema que ela não estava conseguindo enxergar por causa dessa perda de autonomia. E segundo, né, que depois, quando eu mostrei para ela, depois de 3 meses, o quanto melhorou, que ela percebeu que ela melhorou, o quanto foi diferente para ela. Vocês lembram desse caso que eu discuti no Instagram? Foi bem legal. Muitos de vocês me contaram casos bem semelhantes. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Então, questionário, também a prova de desculpa. Mandei para vocês o e-book lá com vários links. Quarto, verificação. Mais da metade das vezes, aquilo que a gente está vendo no software não é o que está acontecendo na orelha do meu paciente. Principalmente frequência aguda. Às vezes lá no nosso software a gente acha que as frequências agudas estão super amplificadas e não estão. Trouxe 2 pesquisas, são pesquisas bem conhecidas, né? Mostrando aí que cerca de 60%, 70% das adaptações não atingem o alvo prescrito pela regra, tá? Então, a regra, ela prescreve o quanto esse paciente precisa de ganho por frequência, por entrada. Então, assim, né? Esse paciente, ele tem muita perda nos agudos, então ele precisa de X ganho nas frequências agudas, na entrada fraca. Depois, na entrada média, ele precisa só de um pouquinho de ganho. A entrada forte, ele tem desconforto, eu vou dar quase nada de ganho para esse paciente. Então, a regra prescritiva, ela vai fazendo esse cálculo aí para trazer para dentro do campo dinâmico do meu paciente a maior audibilidade que consegue, né? A maior quantidade ali de sons para dentro do campo dinâmico do meu paciente. Entre 60% e 70% das vezes, aquele cálculo que a gente está vendo no software não é o que está acontecendo na orelha do nosso paciente. Ou por causa das próprias características físicas do meu aparelho auditivo, de oliva, de molde, que não está ainda ajustado na sua melhor performance, ou por causa da anatomia desse paciente, né? Então, a orelha ela é muito diferente do acoplador, os aparelhos eles são
né, testados todos em acopladores, a orelha do meu paciente é diferente, a anatomia é diferente, a ressonância é diferente. Então, o que a gente vê lá no software não é o que está refletindo na orelha do meu paciente, tá? E é importante sim fazer a verificação, porque esse estudo aqui com 533 pacientes mostrou que a verificação e a validação reduzem a quantidade de retornos e aumentam a satisfação do meu paciente. Ah, Ju, mas eu não tenho ainda o meu equipamento com microfone sonda, eu já sei da importância, já está nos meus planos, mas eu ainda não tenho. Limiar funcional, tá? Ganho funcional. Vamos fazer porque pelo menos a gente vai ter informações de como que está a entrada de sons fracos desse paciente, certo? Então, fazer verificação é importante sim para ajudar a gente na nossa regulagem. Garantir a audibilidade, lembra que tá lá no nosso principal erro que a gente viu ontem, dentro dos principais erros, não garante a audibilidade, a gente garante a audibilidade, aumenta a satisfação do nosso paciente, melhora o nosso aconselhamento e orientação para esse paciente, a gente também quantifica para ele, por exemplo, com limiar funcional, fica muito mais palpável do nosso paciente ver, olha, a sua perda de audição era aqui, com o aparelho, o senhor está respondendo aqui. Claro que a gente sabe que qualitativamente não é a mesma coisa, né? Pelas questões ali de distorção periférica do sinal, nas perdas sensorio-neurais, mas a gente consegue quantificar muito mais para esse paciente. Quando o paciente entende o audiograma dele e ele quer saber depois com o aparelho para onde foi esse audiograma dele, os pacientes ficam bem felizes, né? Além disso, as medidas de verificação e validação de resultados de desempenho e o aconselhamento aumentam substancialmente a satisfação do paciente. E a verificação e a validação aumentam a segurança do audiologista e o crescimento da clínica. Isso não sou eu que estou falando, isso são essas pesquisas aqui que estão dizendo para vocês. Então, vocês façam o favor de acreditar, tá bom? Certo? Então, passei aqui algumas estratégias, anotaram todas? Estão com o caderninho e a caneta na mão, terminaram de anotar tudo aí? Passaram? Então tá bom, então passei aqui estratégias à prova de erro. Muito ouro aqui, hein? Muito ouro. Eu quero que vocês vão escrevendo aqui embaixo quais vocês já fazem. Deixa aqui para mim nos comentários qual que vocês já fazem, qual que vocês não fazem, mas a partir de agora vai virar rotina de vocês, tá? Então é importante ter este método, este fluxo, essa matriz de adaptação para a gente entender o que vai em cada etapa, pensando aí em melhorar a reabilitação do nosso paciente a partir do nosso raciocínio clínico, a partir da nossa segurança naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, a gente precisa começar. Todo o nosso processo começa lá na anamnese, então a gente tem que fazer uma anamnese conhecendo as particularidades desse paciente, levantando as necessidades desse paciente, né? Fazer uma avaliação auditiva completa com limiar de desconforto, aplicar questionários assim que o nosso paciente chega, né? Depois fazer uma seleção técnica fundamentada. Então, antes de pensar no que o software sugere, ter os fundamentos da minha seleção técnica, característica física, parâmetros eletroacústicos, o que é compressão, como que a regra prescritiva trabalha, né, a partir da compressão, fundamentos do processamento de sinal, e aí depois a gente começa a pensar em ajuste fino, em usar a verificação como nossa aliada, né, a verificação física, a verificação comportamental, com aconselhamento, né? Pesquisa objetiva, com microfone sonda, como que isso volta aqui no nosso fluxo de ajuste fino, a gente ajusta, verifica, valida o desempenho com testes de fala, faz testes de fala sem aparelho, com aparelho, sem determinado algoritmo, com determinado algoritmo, e vai, né, ver se precisa de ajuste e refaz. E os questionários depois de todo esse processo. Isso é dinâmico, isso é vivo. Então, a gente pode fazer, dependendo do momento que o paciente está, a gente pode escolher um questionário que tenha mais a ver com as queixas desse paciente do momento. A gente faz um teste de fala de acordo com as necessidades do paciente nesse momento, né? Então, essas aqui
são as aulas do meu curso da Mentoria ASE Sem Segredo, e eu prometi para vocês que eu ia contar a história de 3 alunas aqui, então, é o que elas escreveram, muito fofas. O curso da Ju Coutinho traz o diferencial que pode ser feito tanto por alunos como profissionais que querem começar a atuar com o aparelho auditivo, como para quem já atua há muitos anos na área, que era o caso dela, que veio, né, que já atua e ela ainda veio para se atualizar. As aulas, por serem gravadas, facilita muito o aprendizado, as anotações e passa total segurança em todas as informações, explicação. O curso me proporcionou muita maior segurança em atender e orientar o meu paciente, quebrou alguns vícios que eu tinha sobre regulagem, regra prescritiva, relembrei muitas coisas adormecidas da época da faculdade, né? Além do curso gravado, a gente tem encontros aí online todos os meses que ajudam nessa troca de experiência, tirar dúvida, discutir casos, né? Então, a Dona Dulce, maravilhosa, espero que você esteja aqui, foi um prazer ter você esse tempo. É um curso extremamente completo que levei, além do aprendizado, a oportunidade de ajudar outras fonoaudiólogas parceiras minhas com o ensinamento que tive e materiais que ela disponibiliza. Aprimorou meu raciocínio clínico, minha assertividade em escolher regras e ganhos, usar software e fazer ajustes. Por mim não precisa mudar absolutamente nada. Parabéns. Ai, vocês são muito fofas. A Marília, outra aluna, ela falou que foi um divisor de águas na carreira dela. Gente, vocês acreditam que ela foi promovida durante esse curso? Porque ela ajudava todo mundo, todas as outras fonos da equipe dela. Então, ela escreveu bonitinha. Ai, gente, vocês quase me fizeram chorar com essas mensagens. Trouxe excelência em cada conteúdo abordado, em cada aula ao vivo. Agora posso dizer que me sinto segura para atuar com prótese auditiva. Bem mais que isso, consigo auxiliar minhas colegas em meu local de trabalho quando surgem dúvidas pertinentes com qualquer assunto relacionado ao aparelho auditivo. Me sinto super feliz de ter feito este investimento e de todo o conteúdo que nos passou. Ouro puro em cada informação. Querida demais. E outra fono aqui, essa fono maravilhosa, tem um consultório muito de muito sucesso e ela fez o curso buscando aí a atualização. E eu fiquei muito feliz com o feedback dela também. Ela falou que ela quis deixar registrado lá na plataforma. Grande satisfação em fazer o curso, pela didática, né, discutindo casos de dia a dia, casos reais que ocorrem nos consultórios, em vez de só teoria. O curso mudou minha visão como profissional e me proporcionou uma reciclagem nos meus métodos de atendimento. Recomendei para várias colegas o curso, muito grata. Gente, fiquei muito feliz. Todo depoimento me deixa muito feliz. Aliás, podem sempre me mandar lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp do suporte. Eu fico sempre muito feliz e muito emocionada, porque igual eu falei, eu amo que vocês tenham muito sucesso, eu quero que vocês abram muitas clínicas e eu quero que vocês sejam referências em atender toda essa população que está precisando, né, de uma boa reabilitação auditiva, né? Muitos pacientes perdidos, pacientes não só de aparelho auditivo, mas pacientes que também precisam de um outro olhar, pensando se precisa ou não de outra tecnologia auditiva, né? Então eu realmente fico muito orgulhosa de cada passo que vocês dão, fico muito orgulhosa de cada conquista de vocês. Me contem, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês que a gente tem então 3 caminhos para seguir, né? Então a gente pode continuar sendo um profissional first fit. E eu sei que nenhum de vocês aqui são profissionais first fit, só de estarem aqui 2 dias, domingo, segunda-feira, à noite, estão de parabéns, então eu sei que nenhum de vocês são. E eu sei que vocês estão pelo menos aqui nesse segundo caminho, que é um caminho de muito estudo, é um caminho árduo, né? É um caminho que a gente passa estudando muito, a gente passa traduzindo muitos livros e artigos. Aqui os meus gêmeos que eu tô sempre consultando, né? É um caminho que a gente precisa ali de muita supervisão, discussão de casos com colegas, é um caminho longo, mas é um caminho que dá frutos. Ou vocês podem fazer parte da minha nova turma da mentoria de ASE Sem Segredo. Estão oficialmente abertas
a minha segunda turma da Mentoria Ase Sem Segredo. De fato, a primeira turma foi um grande sucesso. Muito carinho por todas as alunas que fizeram parte. Então, estou aqui abrindo de novo essa oportunidade para você, para te ajudar aí a pegar um atalho, né? Para te ajudar nessa construção sólida de teoria e prática, né? Para a gente discutir bastante casos, tá? Então eu quero simplificar para vocês esse caminho de estudo. Eu quero mostrar o passo a passo. Então a gente vai aprender a fisiologia auditiva, os efeitos cascatas que a perda de audição traz nessa fisiologia, né? As particularidades do candidato do aparelho auditivo, conhecer sobre cada parte do aparelho auditivo, entender o aparelho auditivo, né? O que não pode faltar numa boa avaliação, como que a gente escolhe características físicas do aparelho auditivo, quais parâmetros eletroacústicos a gente precisa olhar, fundamentos de compressão e regra prescritiva, que traz muita dúvida, fundamentos de processamento de sinal, examinação dos aspectos físicos do aparelho auditivo, ver se a parte física do aparelho auditivo está de acordo com aquilo que a gente gostaria que estivesse na etapa de seleção, né? Técnicas comportamentais de investigação, pesquisa objetiva detalhada, medidas com microfone sonda, dinâmica dos testes da fala e os questionários aplicados, né? Explicados, como que a gente vai aplicar esses questionários. Então, tudo isso daqui que eu falei são aulas que já estão lá na plataforma. A partir do momento que você entrar, você já tem acesso a cada uma dessas aulas. E aí, uma vez por mês, durante 7 meses, a gente vai se encontrar para tirar dúvidas de cada uma das etapas. Então, eu vou trazer casos, né, sobre cada uma das etapas e a gente vai discutir. Eu vou mostrar para vocês mais pesquisas que podem ajudar vocês na prática clínica. Vocês vão me passando durante aquele mês os casos que vocês atenderam, que seja pertinente, né, com a etapa do mês. E aí a gente vai conversando aí para destrinchar e melhorar esse raciocínio clínico, trazer muito mais segurança, assertividade e efetividade. Mas não para por aí. Lembrando, deixa eu falar uma coisa. No nosso primeiro encontro, que já vai ser agora, no dia 22 de julho, esse nosso primeiro encontro já vai ser um podcast que a gente vai começar a trabalhar a mentalidade. Então a gente vai começar a pensar qual o caminho que eu tenho dentro desse mercado de aparelho auditivo, né? Se eu quiser abrir uma clínica, o que eu preciso? Quebrar crenças limitantes, então eu vou trazer 2 fonoaudiólogas que têm clínicas de sucesso para a gente discutir aqui, discutir como foi cada uma no começo da audiologia, como que cada uma começou com a sua clínica, quais processos, como foi contratar gente nova para ajudar, como foi contratar, treinar ultrafono, enfim. E não para por aí, outros bônus que teremos. Então, guia prático das medidas com microfone sonda. Então, vários dos módulos, como o módulo de verificação, o módulo de ajuste fino, o módulo de seleção, tem e-books para vocês imprimirem e deixarem lá no consultório de vocês, sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida rápida, tá? Então, guias práticos, modelo de relatório, se vocês quiserem enviar para outro profissional. Então, se esse paciente ele precisa de um relatório porque vai mudar de estado, porque, né, precisa entregar na escola, por exemplo, na faculdade, enfim, ou na fonoterapia, o que a gente pode fazer, escrever nesse relatório. Ferramentas de orientação, então são pranchas que vocês podem imprimir para melhorar a assertividade da orientação, deixar visual para o paciente o que é uma perda de auditiva, o que é uma banana da fala, né? Fichas para prontuário, então modelos aí para vocês escreverem no prontuário, quem usa ainda prontuário físico, fichas que deixa muito mais fácil, você imprime e já vai preenchendo lá na hora. E um bônus super especial para essa turma vai ser acesso ao meu novo curso Tecnologias Auditivas e Perdas Auditivas. Então,
comprando, entrando agora na minha turma do Oásis Sem Segredo, fazendo parte da turma 2, você vai ganhar as minhas aulas de tecnologias auditivas. Então você vai aprender quando o aparelho auditivo não é suficiente, que eu preciso, né? Que eu preciso para indicar quem são os candidatos a uma prótese ancorada no osso, uma prótese de orelha média, implante coclear e implante de tronco encefálico. Então vocês vão ter acesso a esse meu novo curso em primeira mão. Esse curso ainda não está disponível, então em primeira mão os alunos da segunda turma do Oásis Sem Segredo vai ter acesso a este material, porque daí já fica completo. Aí já sabe indicar aparelho auditivo, já sabe indicar ancorada no osso, sabe indicar implante coclear. Vai ser um profissional realmente muito diferenciado e muito completo. E antes que vocês comecem aqui com as dúvidas de vocês, então assim que vocês clicarem no checkout lá, o curso está em 12 vezes de 197 e aí você pode pagar em um cartão de crédito, em 2 cartões de créditos, pelo PayPal, pelo Google Pay. Quem tem conta Hotmart pode comprar pela conta Hotmart. Então, 12 vezes de 197 sem juros, tá? Ou se vocês quiserem à vista, vai ter outro botão aqui embaixo só para pagamento à vista e vocês vão ter aí um desconto para poder pagar aí pelo Pix, pelo boleto ou até no cartão de crédito também, se quiser, tá bom? Então, eu quero muito, muito, muito ver vocês nessa nova turma. Estou realmente muito, muito, muito feliz e quero ver todos vocês lá. Hoje eu vou abrir um pouquinho o grupo para a gente conversar e tirar dúvidas sobre o curso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu e minha equipe estarei lá respondendo nos grupos do WhatsApp. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula e corre, porque as inscrições são limitadas e eu quero ver todos vocês na minha segunda turma do Mentoria Oásis Sem Segredo. Grande beijo!